Desde a sala até a cozinha, os tapetes são essenciais para a gente deixar qualquer ambiente decorado e lindo, né? E que tal você mesmo fazer um tapete para sua casa? É o que a Márcia Rezende vai nos ensinar hoje. Márcia, bem-vinda! Obrigada por mais uma vez estar aqui. A gente que agradece você ter vindo e nos ensinar esse tapete aí tão lindo que ele fica com esse efeito multicolor, é isso? Exatamente. Ele parece um pulling, né? Parece o quê? Pulling. Pulling. Pulling é uma técnica que você usa como uma ferramenta que tem inclusive dentro do aplicativo da Círculo, Love Círculo, que você dimensiona a quantidade de pontos e o fio que você quer trabalhar e você forma um desenho. Só que nesse trabalho eu não usei essa técnica, mas ele deu o mesmo efeito. Porque esse fio que você vai trabalhar, ele tem um degradê, ele né? tem esse degradê. Exatamente. Então dá um efeito parecido. Exato. Né? Até facilita. E cada um, você vai ver quando eu mostrar a peça pronta que eu trouxe, a segunda, né, do passo a passo, ela tem um desenho diferente. Isso que é legal, são peças exclusivas. Agora, você falou dessa técnica, eu não sei se eu conheço, não estou lembrando agora, mas você vai trocando os fios? Não, você não troca o fio. Você vai lá no aplicativo, escolhe o fio que você vai usar, todos os fios multicolor, tá lá na base dessa ferramenta. Entendi. E aí você vai escolher o desenho que você quer. Porque daí é um desenho específico. Exato, e dependendo não é do tão tamanho. abstrato assim. Não, e depende também o número de pontos que você vai utilizar. E aí você vai. É só ponto baixo. Entendi. E você vai usando o gráfico, ele forma um gráfico. E você vai seguindo carreira a carreira o número de pontos para que dê aquele desenho. Olha, interessante, gostei. É bem legal. Bom, hoje nós vamos usar aqui, ó, o Barroco Multicolor. Esse produto que é super conhecido, as pessoas amam, né? Porque tem qualidade, né? É um barbante que é um fio diferenciado da Círculo e sem contar 100% algodão. 100% algodão. Né? É qualidade mesmo, gente. É barbante de qualidade. Você não vai pensando você que barbante é tudo igual, porque não é. Não é. Não é? Não é. E quando você vê o resultado da peça, que a peça fica bonitinha, né? A cor, né? São 37 cores o multicolor, então tem uma variedade bem bacana para você fazer trabalhos assim fantásticos. Por onde a gente começa então, querida? A gente vai começar pelas correntinhas. Tá. Vamos fazer 68 correntinhas, que vai me dar uma largura de 43 centímetros. Tá. Esse tapete você pode começar tanto pela largura quanto pelo comprimento. Desde que você comece com correntinhas pares, porque o ponto é ímpar. Tem que ser número ímpar. Tá. Como a gente vai pular a primeira correntinha e trabalhar a partir da segunda, a gente vai ficar no total de 67 pontos, que é ímpar. Tá? Então a gente vai pular a primeira correntinha e a partir da segunda, laçando essa alcinha de trás, que a gente chama de terceira alcinha, vai fazer um ponto baixo para cada correntinha. Sempre laçando essa terceira alcinha, ok? E vai fazer um ponto baixo até o final do cordão de correntinhas, que a gente vai ficar com um total de 67 pontos baixos, ok? Perfeito. E vai ficar assim. Eu já tenho ele mais adiantado aqui. Tá vendo que ele já forma um desenho aqui, o degradê? Você tá usando esse aqui? Isso, o astúcia. 9973. Exato. Tá. E usando também a agulha de crochê 4 É o astúcia milímetros. o nome? Isso. É um novo lançamento da Círculo. O pessoal é criativo quem dá os nomes, Não né? é? Saindo dos pontos baixos, a gente vai fazer uma correntinha em todas as carreiras. Antes de virar, faz uma correntinha, tá? E vira o trabalho. Laça o fio. Laçou. Essa correntinha a gente não vai contar como ponto. Então, a partir do primeiro ponto, faça um meio ponto alto, que é quando a gente fica com 3 laçadinhas na agulha, laça o fio e passa por entre os 3. Meio ponto alto. No próximo, um baixíssimo, sem laçada, já vai direto e fecha. No próximo, meio ponto alto. Eu ensinei um trabalho aqui parecido com esse ponto, porém ele não intercala com o ponto baixo, então ele forma um desenho diferente. Então a gente vai trabalhar por toda a carreira um meio ponto alto e um baixíssimo até o final. Quando a gente vira a peça, é onde forma o desenho do ponto. Olha aqui que lindo. Ah, olha lá do outro lado que a gente vê. Exatamente. Ah, Ok? que lindo.
E observaram que eu fiz esse ponto aqui laçando as duas alcinhas do ponto. Porém, essa carreira que a gente vai intercalar com o ponto baixo, sempre fazendo a correntinha para virar, tá? A gente vai laçar só a alcinha de trás do ponto. Tá. E vai fazer ponto baixo em todos os pontos, sempre laçando a alcinha de trás. Até o final, Olha aí. ok? Certo. E vai ficar assim. Então, a gente vai intercalar as duas carreiras, tá? Quer ver? Uma Segura um pouquinho carreira. só pra gente Opa. ver lá. Olha como é que fica. Olha que Resultado. lindo. E fazendo o ponto baixo, laçando a alcinha de trás, ele ressalta ainda mais o ponto. Isso que eu ia falar, dá pra ver bem nessa imagem aí como fica o ponto bem Mais em em relevo, ali, bem em exatamente. destaque. Você estava me dizendo que ia intercalando, né? Isso, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo e uma de ponto fantasia. Uma Tá. de ponto baixo e uma de ponto fantasia, até alcançar o tamanho desejado do tapete. Faz mais um pouquinho. faz Vou. mais um pouquinho. Então, a gente terminou com ponto baixo, correto? Uma Esse tapete tá correntinha. aqui que é bom? No pé da cama. Sim. Não acordar. E é um já pisando no tapete chão. básico, né? Não é aquele tapete que tropeça, que tem flor no meio. Não, é um tapete Uhum. básico que você pode usar em qualquer ambiente. É. É super bacana. Então, fiz a carreira de ponto baixo, agora a gente vai para do ponto fantasia. Então, começo com meio ponto alto e observe que eu laço as duas alcinhas do ponto, olha. Juntas. Isso. Olha lá. Só quando a gente faz o ponto baixo é que a gente laça apenas a alcinha de trás. Tá. Então, o ponto é só esse, uma carreirinha de ponto baixo e uma carreira de ponto fantasia. E esse novelo de 400 gramas dá um tapete de 70 centímetros. Então, era isso que eu ia observar, porque tem o de 200 gramas, 200 e isso. tem o de 400, né? Que Isso. são 452 metros. Então, dá para fazer? Esse tapete que eu fiz todinho. Inclusive as franjas sobram um pouquinho. Olha Dá uma aqui, ó. base aproximadamente de 65 centímetros. Aí você faz os... Deixa eu ver. Esse pode abrir? Pode. Deixa eu ver o Deixa tamanho. eu soltar ele. Ele já tá no tamanho aqui? Já tá no tamanho. Ah, olha só o tamanho. E olha o desenho como ele ficou que diferente. lindo desenho. Viu que diferente que ele ficou? Olha só, que maravilhoso. Nossa, tá parecendo... Lindo demais! Lindo mesmo, né? Fica parecendo um xadrez. Isso. Muito E ele é interessante que se você olha de frente, você vê um desenho. Se você deita o tapete, você vê outro desenho. Vamos fazer o teste. Não, deitado assim, ó. Ah, sim. Isso. Assim. Observando É verdade. de uma outra panorâmica, ele tem um desenho De diferente. cima, né? É. Deixa eu pôr aqui em cima pra gente. Vamos aqui em cima, ó. Vamos ver. Aqui. Nossa, é mesmo. Que interessante. Olha só como ele tem um desenho diferente. Olha lá. Olha só. Interessante mesmo, hein? Muito... É uma questão de... Se você pega o tapete olhando Olha lá. por aqui, ó. Interessante. É. Olhando de... Olha por aqui pra você ver como ele tem um desenho Interessante. diferente. E aqui, ó, vou mostrar aqui. Atrás. Atrás, olha lá, ó. Olha como é que fica. Né? O bom... Olha lá que diferente, tá vendo? Esse aqui seria o avesso. Esse é o direito. Esse é o direito. Isso. Ah, então tá certo. Esse é o avesso. Tá certo. Olha lá. Olha como ele fica com um desenho diferente, tá vendo? Que Fica legal. mesmo. E aí, terminado o tamanho que você desejou, a gente vai fazer as franjas. Tá. E a franja, gente, é muito, muito simples. O que que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui no primeiro ponto. Ah, um detalhe que é legal de falar. Quando a gente finaliza a peça, às vezes o ponto baixo pode ficar um pouquinho mais solto do que quando a gente inicia a peça. Tá. Então, meu conselho é, quando for fazer a última carreira, faça com uma agulha meio centímetro, meio menor. milímetro menor, que fica bem melhor, Tá. tá? E, E aí- daí a gente vai relaxando na tensão, né? Isso, exatamente. Porque o que acontece? Quando a gente faz a correntinha e laça essa terceira Tá uma alcinha, peça, não tem o peça, né? ponto fica mais tensionado. Então, Aham. o ponto fica mais ajustadinho. Então, quando você fizer a finalização, faça com uma agulha meio milímetro menor. Porque não precisa fazer nenhuma carreira de base aí pras franjas. Nada. Tá. Vai pegar no primeiro ponto, vai fazer um ponto baixo, vai subir 25 correntinhas e prender no próximo com o ponto baixo, Certo. tá?
A partir da próxima, até sobrar um ponto na base, a gente vai pular um ponto. Então, faz 25 correntinhas, pula um de base, prende no próximo com um ponto baixo. Ah, então Pula você um vai de base, direto. isso. Tá. E vai fazer até chegar aqui no final. Quando chega aqui no final, deixa eu só tirar esse marcador aqui. Já fiz aqui, olha, as 25 correntinhas. Venho aqui no último ponto, porque vai me sobrar só um ponto. A gente vai terminar exatamente como a gente começou, sem pular um ponto de base. Aí corta o fio, alonga e faz o acabamento. Dá tempo de eu fazer? Tá. Eu vou dar uma dica aqui no começo, ó. Aqui, quando a gente começa fazendo o ponto baixo, a gente sempre faz o nozinho inicial. Tá. Então, para o acabamento ficar mais bonito, a gente vai desmanchar esse nozinho, ó. Vai soltar ele aqui, ó. Certo. É fácil fazer esse tapete, hein? É muito fácil. E ele é Esse ponto é gostoso. fácil. É. Olha, Rende. soltei aqui, rende bastante. Olha aqui, ele fica com o acabamento mais bonito. Aí você passa na agulha de tapeçaria. Vem aqui atrás. Nós temos a base dos pontos baixos. Não vai fazer no ponto baixo onde a gente prendeu as alças, tá? Vai fazer aqui na base, ó. Ah, mostrou bem. Ó, bem aqui assim. Passa por alguns pontos. Leva o fio. Ajusta bem. Aí pode cortar. Eu sempre deixo uma pontinha pequenininha, porque aí eu passo a cola pano para selar o fio. Aí ele não solta. É só passar um pinguinho aqui. E o legal dessa cola é que quando ela seca, se você quiser, você pode tirar um pouquinho do excesso. Ela fica transparente. E aí a peça fica perfeitinha. E do outro Solta, lado, olha, né? fica com acabamento que nem parece onde você começou e terminou a peça. Acabamento perfeito. Acabamento é tudo numa peça, né? Com Valoriza certeza. demais. E aí você vai fazer o mesmo do outro lado. Pegar esse fiozinho aqui, passar por entre os pontos, passar a colinha e tá pronto. perfeito. Tá pronto, gente. Olha que lindo. Para um lavabo, para o banheiro, né? Pra cozinha, Para cozinha. qualquer ambiente. É. Nossa, qualquer E essa ambiente franja eu mesmo. achei que deu um charme assim, Ficou lindo. Deu aquele diferente. acabamento. É. Maravilhoso, viu, Márcia? Muito obrigada. Agora- Espero que tenham gostado. Com certeza. Eu quero mostrar os outros trabalhos da Márcia Ah, e também passar os contatos dela, porque ela trouxe ali outros tapetes, né? trouxe. Tem bolsas também, Tem. porta-agulhas. Isso. Olha que lindo esse. Está no meu canal no YouTube. Tá lá? Tá lá. Quem quiser aprender então mais crochê, siga a Márcia nas redes sociais lá, manda um oi pra ela e diga o que você achou desse tapete, que eu tenho certeza que o povo amou. Né? Ai, obrigada. Que a gente gosta de pôr tapete na casa inteira. Né? Não é? Ô, Márcia, muito obrigado. Eu viu, que querida? agradeço, viu? Bom feriado pra você. Igualmente, E seja obrigada. sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que Tá agradeço. bom? Beijo grande. Outro. Obrigado. Viu? Obrigada. Boa viagem.